Boa noite. Iniciamos a nossa webaula para o C de desenvolvimento de projetos de sistemas eletromecânicos. Então, pois bem, pessoal, a gente falou sobre os conceitos principais de projeto. Vocês devem ter visto já nas primeiras webaulas, ou nas primeiras webaulas, nos primeiros encontros presenciais. E dando sequência, né, conforme pedido, um plus sobre série P. Então, como toda matéria, aqui a gente trabalha principalmente o conceito, só que o Série P tem um advento a mais. Ele tem simulador. Então, nós conseguimos aqui, né, simular o, simular o funcionamento. Eu vou mostrar para vocês também. Talvez não nessa, mas a gente vai dar sequência na próxima aula e trabalhar a prática, né? Quem sabe a gente já pega um desses exemplos aí e faz juntos, certo? Então, hoje eu vou compartilhar a tela com vocês, que é o nosso material, né, de introdução aos controladores lógicos programáveis, que são, de fato, o nosso CLP. Então, né, trazendo aqui a definição básica do nosso CLP, e que ele é, de fato, né, o CLP, ele é o controlador lógico programável, né, tá aqui, ó. CLP significa, né, aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para armazenamento interno de instruções para implementações específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem aritmética, para controlar através de módulos de entradas e saídas vários tipos de máquinas ou processos. Então, né, vem desde lá de trás, aqui vai citar o pessoal da General Motors, né, 1968, mas a ideia cada vez é automatizar o processo, deixar o processo que precise menos da intervenção humana. Por quê? É ruim? Não é isso, né? A questão que a repetibilidade, replicabilidade humana tem a questão dos variáveis de estresse, problemas que as pessoas podem estar passando, faltar e tudo mais. Então, com o processo automatizado, isso ajuda, né, no nosso controle de produção e de manutenção também. Muito mais associado à produção e que o processo, né, funcione e seja, que aconteça mesmo sem as pessoas, né, de forma autônoma. Então, o CLP controla máquinas e equipamentos em processos industriais, tais como fábricas de papel e celulose, fábricas de bebida e alimentos, refinarias de petróleo, sistemas de distribuição de água, indústrias metalúrgicas e metalmecânicas, inclusive residências, entre outros. Então, o CLP recebe instruções de um programa que foi implementado por um projetista e armazena sua memória para controlar o processo. Portanto, o CLP possui uma CPU para processamento, um bloco de memória para armazenar o programa, código, dados, além de módulos de entrada e saída para conversar com a máquina ou equipamento. Então, basicamente é o seguinte, ele tem as entradas e as saídas. Nas entradas, ele vai receber, seja um sinal, seja uma variação de tensão, variação de corrente, assim vai. Ele vai pegar esse dado que ele recebe na entrada, dentro dele vai ter um programa, que é o projetista quem faz. Então, se ele é programável, né? O P de programável é por isso. Porque o projetista programa da forma que ele bem desejar, conforme as entradas e saídas que ele tem. Então, o que fica na entrada ou na saída são os sensores, né? Sensores e atuadores. Geralmente, nas entradas tá mais envolvidas sensores, né? Porque eles vão mandar os dados para nós. E as saídas já estão mais ligadas a atuadores, porque às vezes você vai mandar no A1 de uma contactora, ou vai mandar, por exemplo, numa sinalização. Muitas vezes pode até mandar para um sensor, que não é muito comum, mas pode ocorrer. Então, ó, aqui já tem até uma representação da linguagem ladder ali em cima, que tem a entrada 10, 0 e a 10.1, que estão ligadas em série e acionam a saída 00. Então, o programa é carregado na memória CLP, o CLP executa o programa e controla a máquina, e aí a máquina atua, né? Então, essa é a comunicação entre o CLP e o processo que a gente quer fazer. Características do hardware. Então, o hardware ocupa pouco espaço físico e consome baixa potência elétrica. É uma das vantagens. Imagina você tendo diversos elementos para montar seu quadro. O quadro ficaria gigantesco. O CLP reduz muito espaço, mas muito espaço mesmo num quadro, né?
do nosso maquinário, nossa planta industrial, esse LPs, ele ajuda, né? Além de ocupar espaço, economia também com a compra de vários elementos. É lógico que o CLP ele não é barato. Quanto mais entradas e saídas, né, diferentes protocolos, vai aumentando o preço do mesmo. Você vai colocando mais apetrecho, quero um série P que converse com. Converse não, tem uma porta RJ45 para plugar a internet, ou por Wi-Fi, ou por Bluetooth. Então, e tudo isso você vai escolhendo como se fossem acessórios, né? E vai mudando o valor. Outra, permite expansão de diversos tipos de módulos, que é uma possibilidade, ajuda, né, no controle, capacidade de operação confiável em ambiente industrial sem o apoio de equipamentos específicos. Quer dizer, se você programou o seu motor para ligar todo dia às 8 horas da manhã, se não houver nada diferente, tiver setado a hora certinho, todos os dias às 8 ele vai ligar. Não vai ter erro. Então, a replicabilidade e a confiabilidade é muito alta, né? Eles emitem baixos níveis de ruído elétrico, apresentam, esse aqui baixo nível porque ele trabalha com correntes menores, né? E até tensões menores também. Então, isso ajuda. Então, apresentam pouca incidência de defeitos. Geralmente, os equipamentos eletrônicos você vai trabalhar até que ele falhe, né? Então, não tem, você não fica dando manutenção igual trocar um rolamento e tudo mais. Então, eles são confiáveis e duram muito também. Poucas vezes eu vi um CLP dar defeito. E a manutenção requer mão de obra qualificada, se for necessária, né? E a programação também precisa de mão de obra qualificada. Projetista também, e assim vai. Então, até 5 linguagens, utilização de matemática e ponto flutuante, podem serem reprogramados e são reutilizáveis, o que é mais legal, né? Você mudou, desmontei uma máquina, vou montar outra. Você pode usar o mesmo CLP com outro programa que ele vai funcionar normal e permite envio e recebimento de informações online, como disse para vocês, né? Dependendo aí do que você, qual o CLP que você compra, né? Coloca no seu implemento, no seu ativo. Então, a estrutura CLP. Então, entram sinais digitais, sinais analógicos, encoders e módulos especiais, que são as entradas possíveis. Ele entra, né, como se fosse a parte da CPU, que é a parte de processamento. Então, até memória RAM, memória ROM e a comunicação de dados, né? Serial, internet e assim vai. E depois que ele faz, né, esse programa, ele manda um sinal para a saída. Vou dar um exemplo. Eu quero que. Vou usar aqui o ar-condicionado está aqui do meu lado fazendo barulho, né? Eu coloco o meu CLP e ele vai receber do sensor o seguinte: se a temperatura, né, ficar abaixo ou acima de 23 graus, eu quero que por exemplo, o meu compressor entre, né, do ar-condicionado. Quero que o meu compressor atue, os ventiladores e a máquina comece a operar. O ar-condicionado comece a funcionar. Então, quem vai mandar o sinal para ligar é o sensor de temperatura, né, o termostato. Então, com o termostato, você vai receber sinal de entrada. Aí o programa vai olhar. Temperatura acima de 23, então entra tudo. Mandou entrar, né? Tá 25 graus a entrada. Aí o programa olha, maior que 23, beleza, manda o sinal. Aí vai mandar um sinal para a saída, né? Em sinais digitais, analógicos e modos especiais. Aqui eu vou por uma saída digital. A digital é on ou off, né? 1 ou 0. Então ele vai mandar ou fica zero tensão ou é full tensão, né? Ele vai mandar o sinal que eu vou conectar onde? No meu A1, né, da contactora, se for o caso para entrar um compressor. E aí, o meu A1 que vai acionar a minha, como fala? O meu A1 que vai acionar a minha máquina, né, seja contactora para um contato de potência. Então, dessa forma vai. Tem sinais analógicos também, quando você precisa variar. Exemplo, se eu vou ligar usando o ar-condicionado ainda de exemplo, né, hoje em dia tem eles com inversores de frequência, né? Isso vale para motores também, tantas outras utilidades. Então, o inversor já não é só on-off, né? Ele quer saber para que tensão que ele vai trabalhar, qual frequência que vai ter a rotação do meu rotor. Então, tem uma saída analógica, isso aí varia, né? Tem um range. Se fosse só ligar uma contactora, a saída é digital. E tem uns módulos especiais também.
Então, como que o CLP conversa, né, com o equipamento? Então, a CLP possui módulos para se comunicarem com o meio externo. Existem módulos de entradas e saídas digitais, analógicos, módulos inteligentes e protocolos de comunicação. As entradas CLPs recebem informações sobre o processo, provenientes de chaves, sensores indutivos e capacitivos, termostatos, pressostatos, entre outros, que leem estados e variáveis de um sistema e enviam ao CLP, conforme a entrada que ele está ligado. Então, por exemplo, se for naquele caso da temperatura, eu liguei ele no 1, então a minha diagramação, o meu programa vai estar feito para ler a entrada 1 e aí fazer, né, a conta, a matemática dele, que é conferir se está maior, menor ou igual à temperatura lá, que no caso a gente colocou 23, e aí depois disso ele vai tomar a decisão, se maior, liga a máquina, se igual, espera, né, não faz nada, e se menor, também não faz nada. Então, se maior, vai estar no 1, né, que é 0 ou 1, é 1, vai mandar sinal, se tiver igual ou menor, vai ficar 0, e não vai mandar sinal nenhum. Então, a entrada é importante. Então, a gente tem que ter organização para saber que entrada está usando na hora de desenhar o nosso projeto. Então, as entradas podem enviar informações como, por exemplo, temperatura, movimento, nível, pressão e presença da peça. A gente vai utilizar no nosso SAP, né? E as saídas também possuem várias opções de comunicação com equipamentos atuadores e sinalizadores. Alguns exemplos aí eu usei e realmente bateu, ó, inversor. Tem o soft, né? Hoje está menos usual, mas depende do nível de tecnologia que a planta, né, que você trabalha ou que está prestando serviço tem. Você pode encontrar soft starters também, atuadores, posicionadores de válvulas, sinaleiros, partida de motores, contatoras, solenoides para sistemas eletropneumáticos, entre outras. Quais são os modos, né? Modo de entrada e saída discreta, modo de entrada e saída analógica e módulos especiais. Não vou entrar em cada um aqui, né? Eu vou deixar esse material para vocês lerem, até porque o nosso tempo a gente não consegue trabalhar tudo. E a ideia é que já tenham o máximo de conhecimento sobre CLP, né? O mais breve possível. Então é uma soma, que eu vou passando aqui para o que vocês vão estudar também. Saídas digitais ou discretas. É uma coisa importante aqui, ó. Entrada digital do tipo N ou P. Isso aqui muda muita coisa, né? Então, a comutação é executada em um sinal digital de corrente contínua. Na entrada de CLP pode ser dois tipos, N, né, ou source, quando o CLP reconhece na entrada o potencial negativo da sua fonte, e o P, né, ou sync, quando reconhece a entrada o potencial positivo. Você tem que saber que tipo de sensor você está usando para poder fazer a matemática, né, a programação do CLP, porque na maioria das vezes a gente trabalha com número, né? A gente vai trabalhar com número, se for no sistema digital ou no analógico, né? 0, 1 ou o valor. Por exemplo, no termostato, que ele tem um range, né? O valor que ele vai estar, conforme a resistência, vai ser tabelado para a temperatura. Seguindo aqui o esquema de ligação, mostrando mais ou menos como seriam as entradas, né? Entrada 1, 2, 3, 4, 5 e a 6 não tem nada. Deixa eu ver, tá até 5 utilizado. E as saídas, 1, 2, 3 e 4. Então, depende do modelo, vai variar o número de entradas e saídas que você tem para trabalhar na sua, na sua máquina. Então, PNP, né, elemento de entrada envia sinal positivo ao CLP, e NPN, né, que são os tipos de sensores, envia sinal negativo ao CLP. E isso é necessário para que você trabalhe, né, de forma correta. Saídas digitais, né, chaveamento eletrônico para cargas DC, vantagem longa vida útil, sem desgaste mecânico, alta frequência de chaveamento e ocupa um pouco espaço no módulo. Desvantagem baixa, proteção contra sobrecorrente e curto-circuito e geralmente para cargas de baixa potência. Saída relé também, né? A gente vai fazer os nossos contatos. E aí sim você vai escolher a sua contactora conforme a corrente não, a tensão de saída, né, do seu, conforme a tensão de saída do seu CLP. Entradas e saídas analógicas, um pouquinho sobre elas, que é importante a gente lembrar. Analógico é o que você consegue variar.
Exemplo, se eu quero um termostato, como que ele funciona? Né? Por resistência. Então, mudando o valor da resistência dele, ele vai mudar geralmente o valor da tensão, e com isso a gente consegue saber qual é a temperatura, fazendo uma certa conversão do valor de um para o valor de outro, né? O valor da tensão para o valor, geralmente em Celsius, que a gente vai trabalhar. Então, ele tem esse range e essa possibilidade. Se fosse o digital, não, é só on ou off, é 0 ou 1. Então, os analógicos, ó, são projetados para tratar sinais que assumem infinitos valores ao longo do tempo. Como todo sistema microprocessado, CLP trata internamente esses sinais como palavras binárias. Então, a interface entre o CLP e as entradas analógicas são conversores, né, analógico digital, ao passo que a interface entre o CLP e as saídas analógicas são conversores digital analógico. Quais são, né? Aqui, ó, dispositivos como transmissores, válvulas proporcionais, sensores, inversores de frequência, analisadores industriais. Então, são sinais elétricos que permitem uma faixa de variação entre o nível baixo e o alto, né? Que é o nível zero e o mais alto, que é o fundo de escala, né? São os, a gente chama de range, né? A faixa de variação. Então, aqui, ó, por exemplo, um sinal de áudio, variação de temperatura, pressão, vazão, entre outros. A interface analógica permite que grandezas analógicas possam ser lidas pelo controlador ou que o controlador possa modificar uma grandeza analógica através de conversores, AD e DA, analógico digital e digital analógico. Existem, né, existem outros, porém, os principais padrões que os modos de entrada analógica utilizam, que é a corrente de 0 a 20 ou de 4 a 20, e tensão de 0 a 10 para corrente contínua ou de menos 10 a 10 para corrente contínua. Aí ele vai fazendo essa variação. Aí ele aqui, ó, mostrando como faz a conversão, né, de um valor convencional para o valor binário, 3,3 é 0,1, 6,6 é 10. Não vou entrar muito nessa mudança, né, de um valor natural para um valor binário, que vai tomar um tempo. Então, modos especiais, quais são, né? Termopares, PT100, comunicação serial, contagem rápida, então são várias, né? Termopar, como essas termopares são em milivolt, é necessário condicionar o sinal proveniente desse transdutor. Para isso, existem os módulos para termopares. No PT100, né, possui uma função específica para aquisição de dados de um RTD, que é resistência detector de temperatura, e temos o módulo de contagem rápida, utilizado para leitura de encoders, né? Este módulo evita a perda de dados, é porque vocês já viram, encoder conta como se fosse se não me engano, tacômetro, é tacógrafo que ia contar o número de voltas, né? E algum elemento você precisa de uma referência para fazer isso. E o encoder é da mesma forma, ele marca a posição para contar o número de voltas, né? Quero contar a rotação, com a rotação quero fazer a conta da frequência, então você precisa do encoder para fazer essa contagem, por isso o modo de contagem rápida, porque ele tem esse diferencial, né? E como funciona o CLP. Baseado em instruções que são programadas para atender aplicações que possuem uma rotina, até porque você precisa programar e você não vai ficar programando todo dia, né? Então ele vai seguir uma lógica. Então, sinais de sensores e transdutores que estão acoplados ao equipamento ou processo são ligados às entradas CLP e as saídas estão ligadas a comandos elétricos e pneumáticos que acionam máquinas, atuadores, válvulas, etc. Cada ciclo de varredura que o programa de CLP executa há 4 etapas principais. Primeiro, verifica as entradas, depois ele transfere para a memória, depois compara com o programa do usuário, né? Esses dados que entraram para ver se ele realmente está dentro da lógica, se ele tem que fazer algo. E aí depois que ele compara e vê a ação, ele vai lá e atualiza as saídas, né? Se ele tem que mandar um sinal, se não tem, e assim vai. Então, os elementos mais importantes são entradas e as saídas e também as memórias internas. Então, somente através de suas entradas, o CLP recebe informações do mundo externo. É necessário
e as entradas têm os sensores adequados para fazer o trabalho. Então, se você escolhe, né, o seu sensor errado, o sensor inadequado, você já começou errado, você não vai ter o final do processo de forma satisfatória. De forma similar, o CLP só pode controlar algum dispositivo se estiver conectado em uma de suas saídas. Da mesma forma, né? Então, por exemplo, você não vai querer acionar um motor com um sinal, ou uma contactora só com o sinal do CLP. Se é o do CLP, eu já. A contactora não, sem contactora, né? Quero acionar meu motor só com o sinal de saída do CLP. Não é assim, você precisa de elementos, né, para fazer essa mudança e até porque para compor o seu quadro de comando. Só que o CLP, ele pode fazer controle de tempo, pode fazer o horário, né? Tempo de funcionamento, o horário, fazer uma espécie de temporizador, que a gente teria um relé. Sobrecarga, ele já não consegue proteger, se vai precisar do elemento, mas tantas outras funções que você não precisa do relé que ele faz. Então, aqui, ó, o princípio, esse diagrama que eu queria trazer, a gente falou, e aqui está desenhado, né? Iniciou, ele verifica, né, as entradas, transfere para a memória, compara com o programa do usuário e atualiza as saídas. Depois que atualiza as saídas, ele volta para verificar as entradas. É um loop infinito, porque ele está sempre recebendo dados e as coisas podem mudar, né? A temperatura muda de acordo com o dia, a pressão pode mudar, isso é uma hora dele acionar um alarme, né? Abrir aí um dreno, se for a questão, abrir só chama de ladrão, né? Mas seria um ponto também de descarga ali para proteção e assim vai. Como que é feita a programação? Aqui está a cereja do bolo. Pessoal, é algo diferente, é algo que cria-se um mito, né, na cabeça de todo mundo, mas de fato não é algo muito fora da casinha, não. Qual que é, de fato, na minha visão, é claro, né? Cada um vai ter uma visão, uma percepção diferente. Vocês trabalhando presencial vão saber, mas a minha visão para esse fato é: você entendendo o que seus sensores fazem, você sabendo como acionar, se for a partida, se for algum elemento maior, né, que tem uma carga maior, ou ligar um sinalizador, ou mandar um sinal, um e-mail, acender uma luz, o que for, beleza. Você saber programar, também a linguagem, né, que vai ser um diferencial, não tem mistério. Qual que é a grande dificuldade do CLP? A lógica. Você entender qual é o seu processo, que não é algo tão simples, né? Você tem que vivenciar ou você tem que conversar com quem vivencia para pegar, né, da melhor forma como é feito o processo e com isso, né, usar dessa forma, usar desse processo transcrever, ou seria a palavra certa, traduzir para a linguagem ladder. Então, dessa forma, você consegue implementar um programa. Só que ele só é satisfatório se ele atende à necessidade. Então, você precisa saber o processo. Eu vejo essa como a grande sacada. Então, é ver o processo e ter criatividade, construir um programa que atenda a necessidade. E aí que mora a habilidade, né? Entender o processo não é algo simples e ter a criatividade para escrever esse projeto também não é algo simples. Então, por exemplo, uma pessoa que de fato vivencia, tem a experiência, a bagagem ali na indústria, ela sabe os nuances. Por exemplo, tem que tomar cuidado com essa máquina aqui que ela pode superaquecer, né? Beleza. Então ela já vai escrever um programa que vai tomar cuidado da temperatura. Agora uma pessoa que não sabe, o meu processo eu não preciso controlar a temperatura. E aí faz todo o programa sem esse controle. E isso já vai deixar o programa capenga, né? E assim vai. Então, é realmente a programação desse CLP que é o grande mistério. Então, a etapa mais importante e trabalhosa do CLP é a programação.
já que essa é justamente a característica que torna vantajosa a sua utilização, pois a extrema quantidade de fios que outrora formavam a lógica dos painéis de comando é substituída pela lógica virtual. Logo, que deveria estar organizado dentro de um painel elétrico, agora deve ser organizado no computador conforme a lógica de programação. E quais são as 5 linguagens, né? Conforme a IEC 61131-3. Então, temos a ST, né, que é o texto estruturado, temos a IL, que é a lista de instruções, temos LD, que é a mais comum que a gente vai trabalhar, o ladder, temos outra que também o pessoal usa bastante, né, que é o diagrama de bloco, a FBD, e temos a SFC, ou Graph7, né, para fazer o comando. Linguagem textual, lista de instrução em texto estruturado, linguagem gráfica, ladder, Graph7, diagrama de blocos. Então, ladder, né, que é o principal aqui que eu vou pedir para vocês trabalharem também posteriormente, posteriormente à aula, né, fazer a leitura. Tem regras básicas, ó, 2 barras verticais de energia virtual situadas à esquerda e à direita do ambiente de programação. Então, é como se ele fizesse um caminho da esquerda para a direita. Se você quer que funcione, ele tem que fechar os contatos, seria o caso, né? Então, a programação consiste em criar uma corrente elétrica virtual através de símbolos gráficos inseridos entre essas 2 barras, sempre no sentido da esquerda para a direita. Então, na sua linha do lado à esquerda ficam as entradas e à direita ficará a saída. Então, para controlar essa corrente, devemos utilizar elementos de entrada que tenham a função de bloquear ou liberar essa corrente. Então, as regras básicas, né? Os elementos de entrada podem ser utilizados somente entre a primeira e a penúltima coluna da lógica, porque a última é saída. E esses elementos podem ser associados em série ou em paralelo. Exemplo, aqui, ó. Esse aqui é a corrente virtual, ele está ligando esses eixos de cima que vocês estão vendo no meu mouse, eles estão em série, mas esse com esse aqui está em paralelo. E, além disso, todo esse sistema aqui, ó, desses 4 está em paralelo com esses 3. Então, aqui, ó, se esse fechar e esse aqui também liga, independente se esses 4 aqui não estiverem ligados, certo? Ele vai ligar porque vai ser um caminho, ó, daqui vai chegar até aqui e a saída sona. Ou só esses 4 aqui já é suficiente para ligar? Com certeza, independente desses outros 4. Se eu tiver esse aqui, subir mais esses 3, beleza, vai funcionar também. Agora, se esse último não tiver ligado, não interessa nenhum dos outros, não funciona. Então, é essa ligação. Lembrem lá do comecinho, lembra do paralelo, do insere? Aqui é basicamente isso, se os contatos se fecham ou não, conforme a programação. Então, os elementos de saída alteram, né, os seus estados, conforme a existência ou não de uma corrente virtual. Aqui vão estar as saídas. Então, somente podem ser utilizados na última coluna da lógica e podem ser associados em paralelo e nunca em série. Então, ou ele liga nessa sequência, ou liga como fala, liga 2 saídas, mas não tem como se colocar 2 elementos na mesma linha para ficar em série. E a sequência de leitura, né? É como se fosse uma escada. É exatamente isso que o ladder significa, né? Representação da linguagem se parecer com uma escada, na qual 2 barras verticais paralelas são interligadas pela lógica de controle, formando os degraus. E aí, como saber se a gente usa NA ou NF, né? Se é normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, os contatos abertos, né? NA ou os fechados NF, funcionam como os contatos de diagrama elétrico. A diferença é que o símbolo, aqui ó, prestem atenção nessa parte, a diferença é que o símbolo no diagrama elétrico representa exatamente o contato como ele é fisicamente. Já na programação em ladder, o contato que usamos ou NA ou NF não representa necessariamente o estado da entrada física. O que eu aconselho? Sempre usar da mesma forma, pois facilita na lógica. Na maioria das vezes, eu tento usar. Tem vezes que tem que ser diferente? Sim, acontece, mas são exceções. Então, eu tento usar o NA e NF conforme ele é fisicamente. Isso é uma forma de eu ver
para evitar confusão. Vai de cada um. Vocês vão treinando e vão se adaptando. Então, ó, o contato que usamos em NF não representa necessariamente o estado da entrada física, ou seja, né, podemos ligar na SLP, na entrada SLP, né, um botão NA e representar no ladder os contatos NA e NF dessa entrada, quantas vezes forem necessárias. Aí depende do que você quer fazer, né, com ele. Então, o uso de contato NA ou NF em ladder depende do sinal de entrada e do tipo que queremos que faça quando a entrada for acionada. Exemplo, se não tem sinal na entrada CLP, ele está nível lógico 0, né, nível baixo, todos os contatos que desenhar funcionarão em seus estados normais. Ou seja, se você desenhou o NA, ele não vai deixar passar, né? Vai ficar aberto. E se você desenhou o NF sem sinal aqui, né? Ele vai continuar fechado. Exemplo, não tinha sinal, você desenhou o NA, não vai acionar a saída. Não tinha sinal, você desenhou um NF, ele vai acionar a saída. Entendeu? Aqui, ó, no meu sinal eu desenhei no CLPN, ele normalmente é aberto, ele de fato normalmente é aberto, não tem sinal. Então não muda nada, ele mantém, é isso. Se chegar sinal nele, ele oscila, né? Então o que era normalmente aberto vai fechar, e aí vai acionar a saída, e o NF, né, que era normalmente fechado, ele vai abrir, e aí não vai mandar para a saída. N é atuado, portanto, com sinal na entrada CLP. NF não atuado, portanto, com sinal. Tem sinal na entrada, mas o NF muda, né? Então ele não fica fechado. Então, nos dois casos, teremos sinal na entrada do CLP, portanto, que for representado no ladder, deverá ser entendido e analisado em seu estado normal. Então, a gente tinha um NA e agora ele tem sinal. Então, ele virou NF, certo? Então, aqui, ó, exercício para vocês. Responda aí quem estiver assistindo o vídeo, né? Se fosse mentalmente, responda aí para a tela, mas também para a gente treinar. Então, se montarmos um diagrama elétrico de comando simples com botão NA, como funciona? E aqui, ó, o B1, né? Ele está normalmente aberto. Ele não aciona o K1, não aciona a contactora. Agora, se você apertar o B1, aí sim vai sinal. Então, basicamente, ele está no ladder igual na realidade. E agora vamos ligar o B1 na entrada, né? Você aciona ele, então se pressionarmos o botão B1, vai depender do programa desenvolvido no CLP para acionar ou não a saída ligando no K1. Então, para que o circuito funcione exatamente como no diagrama elétrico anterior, aqui seria o ladder. Ó. As entradas são duas barrinhas de igual tamanho e as saídas são os parênteses, né? Então, entrada B1, saída K1. Normalmente aberta. Como que é normalmente fechada no ladder? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Já para facilitar, normalmente aberta aqui, os dois normalmente abertos, né? Deixa eu ver se ele desenhou uma normalmente fechada. É como se fosse um N. Deixa eu ver se tem uma aqui na nossa poxa. Tem exercício aí. Pedi que façam também o máximo. No caso ele não desenhou, ele desenhou azulzinho, né? Quando tá normalmente fechado, com essa barrinha azul. Mas de fato, quando ele é normalmente fechado, é como se tivesse um N aqui, ó, fechasse. Então ele forma uma espécie de uma letra N. E quando tá fechado aqui no K, ele fecha o parênteses aqui, ó. Ponto superior com ponto inferior. Para que funcione. Então, pessoal, aqui embaixo vão ter. Vou mostrar para vocês o Zélio aqui, ó. Como que funciona o Zélio? Pode vir aqui, é Zélio Soft. Para baixar, ele não tem mistério. Precisa digitar aqui, ó. Zélio Soft Download. Apareceu o site aqui da Schneider. Clicou nele e vai vir aqui baixar, né? Tá em inglês, mas eu clico aqui e está em português. Clicou em novo. Vou escolher esse LP aqui. Eu quero um de 24, né? Com 12 entradas digitais e 8 saídas digitais. Bora. Não quero nenhum. Vou colocar esse módulo que está ali só para manter. Avanço, vou programar em ladder ou diagrama de bloco. Vou em ladder. Beleza, tá aqui. Eu posso colocar minhas entradas, eu pego ela aqui embaixo, ó. Deixa eu ver, tem entrada e 1. Posso jogar ela aqui, normalmente aberto. Se eu quiser mudar para normalmente fechado, eu venho aqui e clico. Aqui, ó, o normalmente fechado. Posso ver aqui normalmente aberto de novo. Vamos dizer que essa aqui fosse uma botoeira.
E eu tenho as minhas saídas. Deixa eu colocar qual saída que eu vou escolher aqui. Ativo no estator. Então, aqui na última, ó, a linha da bobina. Para eu complementar, eu vou clicando, ele vai fechando. E aqui tá. Para eu simular o funcionamento, eu aperto aqui no S, vai para o modo simulação. Tá vendo as minhas entradas digitais, as minhas saídas digitais? Então aqui é o seguinte, tá tudo aberto, as minhas entradas, e as minhas saídas não tem nenhuma acionada. Se eu mudar o meu estado, agora tem sinal na minha entrada 1, né? Era um contato normalmente aberto, agora tem sinal, ele fechou. No que eu fecho aqui, deixa eu voltar, né? Vou botar o run. Tem que botar o run para ele começar a funcionar. Tá vendo ó, que a corrente só chegou até aqui, ele não deixou continuar? Entendeu? Agora aqui eu apertando é como se ele mudasse o estado, ó. Fechei o contato, tá tendo sinal agora. Não quer dizer que aqui no desenho ele vai mudar para normalmente fechado, ele continua normalmente aberto. No desenho que é a programação do ladder, mas a corrente passou. E o meu Q1 acionou. Olha lá, ó. Acionei minha saída Q1. Eu posso acionar mais de uma saída? Posso. Vou sair, vou voltar para o módulo aqui. Quero colocar duas saídas. Lembra que ele falava que não podia ser em série, sim em paralelo? Olha lá, voltei a simular. Dei o run. Não tem nada funcionando. Mandei sinal no meu I1. Olha lá, ó. Ele acionou as saídas Q1 e Q2. E é isso. A gente vai usar a lógica para escrever. Posso colocar ele em paralelo também? Posso. Voltar aqui para o meu modo desenho. Tanto a I1 quanto a I2 aciona. Como que eu desenho? Dessa forma aqui. E ligo. Simula. Run. Tá funcionando. Se eu... tá normalmente aberto. Eu quero... Mudei. Tem sinal agora no meu I2. O que acontece? Ligo os dois. Mesmo que o I1 não funcione, que dessa forma que ele está em paralelo. Posso fazer em série também? Claro que pode. Vou tirar esse I2 daqui e vou jogar ele aqui, ó. Beleza, agora eu tenho I1 e I2. Simula, run. Se eu tenho meu sinal no I1, vai ligar meu Q1, Q2? Só no I1. Tá em série agora. Se você respondeu não, você tá certo. Porque ele precisa que seja o I1 e o I2. Aqui no caso, vou tirar o sinal do I1. Se eu tiver sinal só no I2, liga? Não. Ele precisa de um sinal no I1 também. Então eu tenho que acionar sinal no I1 e no I2, aí ele liga as duas. Show de bola. Pessoal, nessa parte aqui, como que vocês ativam? É aqui embaixo, ó. Mostrar ou ocultar as entradas. Mostrar ou ocultar as teclas, né? Z1 a Z4, a gente não estou utilizando elas agora. Mostrar as saídas. E se eu quiser fazer um controle de tempo também, ó. Dizer que eu quero programar o horário de ligar e de desligar. Por aqui você consegue também. E assim vai. Certo, senhores? E mostrando um pouquinho do zero para vocês. Vocês vão ver que não tem muito mistério. Precisa pegar esse básico. Vou postar a apostila. Peço que estudem essa apostila de fato. A próxima a gente vem trabalhando com o Zélio e já tenta usar um pouquinho da SAP aí para ficar mais e mais safo nesse processo, tá bom? Então, todo mundo, né? Peço que estudem, mantenham-se estudando, não percam a oportunidade, ainda mais agora envolvendo o Série P. Vai ser de suma importância que vocês já venham com um conhecimento bom na próxima web, tá? Não é daqui um mês, uma semana, ou um mês, por fim da SAP, não. Para o fim, para entrega da SAP, no fim da UC, é para a próxima aula, para a gente fazer um pouquinho da prática, mostrando no Zélio. Preciso que vocês leiam a apostila e trabalhem esses conceitos, tá bom? Todo mundo, boa semana, mantenham-se estudando, fiquem com Deus, não percam o próximo momento presencial, vai ser muito importante. Até a nossa próxima web. Com Deus, até mais.